Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Pod Café com Fá e a convidada de hoje é muito especial. Ela é missionária, ela é militar da reserva, ela é psicanalista, 1001 atividades. Estamos aqui com a Evanira Costa. Seja bem-vinda, Eva. Para quem está nos assistindo, eu te conheço um pouco mais. Quem é Evanira Costa? Eita! Essa é uma das perguntas mais desafiadoras do site terapêutico, viu, Fabiola? Quando você pergunta quem é Fafá, fica fácil, mas quem é você, É. né? Falar de nossa identidade é falar da nossa essência. Então, eu me considero uma empreendedora de almas, uma pessoa que ama pessoas. Amém. Essa é Eva. Amém. E seu perfil você criou para ajudar pessoas, seja na área missionária, na área da psicanálise. Como você usa esses conhecimentos, essas missões para de fato mudar vidas? Esse perfil, ele não foi criado com intencionalidade não, viu? É. Foi criado mais na pressão mesmo. Faz um perfil, você está fora da rede porque o seu trabalho é muito Sim. bom. E eu fui quebrando as resistências e o perfil aconteceu. E hoje nós utilizamos as nossas habilidades, nossos dons para resgatar mesmo pessoas, né, com as missões. Nós usamos a palavra, a fé para trazer mais esperança. E com as vivências do dia a dia, nós vamos acolhendo e trabalhando novas possibilidades e vendo vidas realmente ressurgirem das cinzas, fazendo um novo tempo, né? Através da nossa própria vida. É como aquela palavra que eu gosto muito, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, o legado é você deixar a sua vida como inspiração. Então, quem vem de uma família numerosa, com certas escassezes, minha mãe, ela saiu do interior, do interior muito difícil, nós não tínhamos praticamente nem alimentação, gente. O maior desafio era saber o que ia se alimentar no dia seguinte. Então, hoje nós trabalhamos nessa perspectiva de resgate, socorro e acolhimento com empatia, sem julgamentos. Você já atendeu mulheres em situações de risco? O que mais te marcou nesses atendimentos na atuação de suas funções profissionais? Minha amada, por incrível que pareça, atender mulheres nessas condições é mais comum do que você imagina. A situação de violência, ela não atinge, como a cultura marca, mulheres de baixa renda. É uma é um engano você pensar assim. A violência, ela está nas entrelinhas de todas as camadas sociais. Então você precisa ter um olhar atento para perceber e dar o acolhimento necessário a essa pessoa, que muitas vezes está presa à questão financeira também, à questão emocional que predomina, a vivência, a sua história de vida, ao medo do abandono, ao medo da rejeição. Então, a violência doméstica e familiar, ela é muito multifatorial. Ela perpassa por diversas linhas física, psicológica, emocional, financeira. Então, é preciso você ter um olhar atento e fazer a análise precisa do tipo de situação e condição que essa mulher ou esse ser também tem violência doméstica contra homens, viu? Não é só voltada para o sexo, para o gênero feminino. Então, você precisa ter um olhar atento para identificar que situações, que nuances estão permeando nessa questão da violência, para que você possa efetivamente interagir como um efeito, como um agente mediador e transformador de realidades. Porque não basta só você observar, perceber. O que você vai fazer nesse contexto? É o mais importante, né? Verdade. E o que você percebe como principais barreiras para que uma mulher denuncie o agressor? Como podemos ajudar a romper esse ciclo? A barreira é o medo, o receio. Porque a mulher ela não abandona o projeto com facilidade. A mulher ela é aquela parte que pensa em tudo. Os meus filhos, principalmente quando tem filhos, ela vai dizer assim: os meus filhos, vou deixar com quem?
Também tem a repercussão social, a vergonha, a minha família, os meus amigos, o que é que eu vou falar? Então, tem muito dessa pressão, eu percebo que tem muito mais da pressão externa sobre essa mulher. Então, ela pensa muito no seu entorno, no seu nicho de rede, que na realidade deveria ser uma rede efetiva de apoio, mas naquele momento que ela mais precisa, a pressão é mais para o julgamento do mérito do que do apoio propriamente dito. E aí está o grande diferencial. Você, enquanto familiar, amigo, percebeu essa situação, acolha, ouça, conduz essa pessoa, esse ser humano, a um processo de libertação no sentido de a questão é econômica, como gerar um plano financeiro para que você possa ter a sua autonomia, ou uma qualificação, um investimento a longo, a médio prazo, até que ela se sinta fortalecida para tomar essa decisão. E também respeitar a decisão da pessoa. Às vezes a pessoa não quer que você interfira, né? Quer que você apenas ouça a sua dor. Então, acolha, ouça, atenda a essa pessoa de acordo com suas especificidades e necessidades, com muito respeito, sem julgamento, até que ela se sinta segura para tomar sua decisão. Verdade. E que sinais psicológicos, né, já entrando na sua área de psicanálise, uma pessoa próxima pode observar em uma mulher que está vivendo um relacionamento abusivo? Dificilmente essa mulher vai admitir que está em um relacionamento abusivo. Quando ela chega a perceber isso, a coisa está bem complicada e avançada, né? Mas você percebe, nossa, olha, Florzinha, ela não está mais saindo de casa. Você vê como ela está mais reclusa. Então, você percebe que a pessoa se isola mais, a pessoa já não frequenta os mesmos ciclos de amizade. Ela está em uma reunião, de repente, está tirando uma foto, mas essa foto é para quê? Eu vou enviar para fulano. A vigilância. Então, a forma de vestir, a frequência com que ela se relaciona com as pessoas, tudo isso é um indício que você pode estar de mudança de comportamentos, né, rotineiros, que você vê que há uma mudança brusca. A pessoa que está reclusa em uma violência, seja doméstica, familiar, social, qualquer tipo de violência, você percebe uma mudança de comportamento. E é tênue, e é perceptível. Só que o que é que ocorre hoje conosco? Nós não observamos o outro. Então, muitas vezes a pessoa está sofrendo do seu lado, mas a corrida pelo eu, né, nós nos esquecemos de olhar o nosso irmão, a pessoa que está ao nosso lado, próxima de nós. É preciso você ter um olhar sensível para além de você, para perceber essas peculiaridades. Verdade. O que você orienta para mulheres que não se sentem prontas para denunciar, mas sabem que vivem uma situação de violência? Se fortaleça, busque apoio, mas esse apoio tem que ser um apoio especializado. Se não for especializado, de alguém que ela confie. Porque esse espaço de acolhimento, ele precisa transmitir segurança. E o que falta muitas vezes é essa pessoa âncora que vai acolher o seu pleito com segurança, até que ela se sinta fortalecida. Então, essa rede de apoio, ela precisa prover, não só ver e verificar, mas prover uma segurança, uma provisão financeira, um abrigo seguro, aquela coisa assim, cola em mim que você está segura. Então, a pessoa vítima de violência, ela anda em insegurança constante. Ela anda em estado de alerta constante. Então, ela precisa desse abrigo seguro, dessa pessoa que ela possa confiar, se abrir e ver uma via de escape nessa pessoa, né? Um apoio realmente seguro. E quais atitudes assim você acha que podem salvar vidas? Como ser de fato uma rede de apoio? É interessante, não é? Porque você se sente impotente diante dessas situações. Você fala, eu vou fazer o quê? Como que eu vou abordar?
né? Então, você já vai orientando essa pessoa. É como eu falei, né? Orientando. Vamos criar aqui algo para que você se sinta fortalecida no lado financeiro. Vamos fortalecer essa identidade, porque geralmente essa mulher, ela está com a estima baixa. Ela está muitas vezes idealizando o autoextermínio. Ela está em uma situação que ela não vê saída. Ela está, entre aspas, perdendo a sua família, né? Olha quanta fragilização. Então, para você ser uma rede de apoio, você só precisa acolher com empatia, sem julgamento, e fazer com que essa pessoa entenda que ela pode contar com você e que você, de fato, está ali para prover, né, junto com ela, uma solução viável, né, respeitando naturalmente, volto a dizer, a decisão e o limite dessa pessoa. Às vezes o indivíduo ele também mexe com o psicológico, né? Ele um dia vai tratar bem, um dia vai tratar mal. Vai bater e vai dizer, eu tô te batendo porque eu te amo. E aí vai beijar depois e vai abraçar. Ou então ela vai idealizar que ele vai voltar ao início de como tratava no início. E às vezes, de repente, esse indivíduo mudou, não era assim desde o início. Então, esses detalhes também é difícil, né, para a mulher perceber e É a ideação, né? ideação. Ela, ela transfere o tempo todo. Nossa, está mudando. É o ciclo vicioso da violência mesmo, né? É você acreditar que aquela situação vai mudar a cada novo retrocesso, novo recomeço, quando na realidade aquela pessoa só está adiando uma violência maior. E muitas vezes nós vemos aí os desfechos por conta dessa dependência mesmo emocional. Aí você vê claramente a dependência emocional. Porque existe um padrão, é, a depender do percurso de história de vida dessa mulher, o padrão familiar, né? Em que contexto? Ela viu o casamento da mãe, o casamento dessa pessoa que ela foi criada. Qual é o viés de confirmação para amor, violência e proteção? Muitas vezes, um tapa, para ela, significa proteção, viu? É amor, é cuidado, a depender do contexto que ela foi forjada, né? Então, é necessário que também haja essa clareza, né? A pessoa seja conduzida a um profissional também que vá trazer para ela a luz desse padrão de violência. Esses dias eu atendi uma pessoa e ela falava assim: nossa, a minha família era tão violenta que eu tenho dificuldade de saber o que meu marido faz comigo, se é violência ou amor. Você vê, né? Então, algo que precisa se estudar com mais profundidade, né? As mulheres, o ser humano em si, né? Nós estamos falando de violência doméstica e naturalmente da mulher, mas nós precisamos entender melhor como funciona essa mente, qual é o padrão dessa pessoa, no sentido de acolhimento, proteção, presença, o que é que esses elementos e as condições que esses elementos são ofertados para ela traduzem em termos práticos, porque não é o que você pratica, mas como o outro se sente com essa prática. Né? Uma pessoa chegar para você e dizer assim: um tapa para mim é carinho, é você dizendo que me ama, né? Até que ponto está a dependência emocional dessa criatura, dessa pessoa? Então, ela precisa de uma clareza no sentido do que são do que essa nutrição emocional sadia, funcional, que valoriza essa pessoa como o ser humano que ela merece ser valorizada, né? É Verdade. profundo isso. E essas situações às vezes levam a pessoa a desistir até da própria vida, né? E aí já entra, né? A gente já sai um pouco do agosto lilás e entramos aí no setembro amarelo com a questão das pessoas que pensam em desistir da vida. Você já ajudou pessoas nessa situação, na iminência de cometer o ato? Como foi para você? Se já ajudou? É assustador o que eu vou falar aqui. Cresce muito. É cerca de 3% ou mais, o número de suicídios em menos de 3 anos. Então, as pessoas elas estão perdendo a esperança com muita facilidade. E o que você observa nos depoimentos é que a pressão
é mais sobre a expectativa que o outro tem sobre você. Olha que loucura. Então, nós percebemos que há uma perda de identidade. Você perguntou quem é Vanira. Então, as pessoas não sabem mais qual é o seu propósito, não tem um projeto claro. E muitas vezes elas desenham as suas vidas sobre a expectativa alheia. Eu trabalho com concurseiros. E esses dias nós tivemos o teste de aptidão física. 2 pessoas foram reprovadas no reteste. Aí chegaram para mim, eu vou desistir de viver. Porque isso aqui era a minha vida. E aí você vai aprofundar, acolher, perguntar. Porque a minha mãe esperava isso de mim. Porque a minha filha esperava isso de mim. Porque a minha esposa esperava isso de mim. Porque a minha família, os meus amigos esperavam isso. E você? Esperava o quê de você? Qual o seu plano para você? Então, nós precisamos trabalhar essa nova geração para que elas entendam quem elas são. A nova geração para que ela entenda quem ela é. Né? E trabalhar essa identidade, o fortalecimento do eu, para que você entenda que você veio ao mundo com um propósito específico. Você tem dom, talento, habilidade para viver uma vida agradável, uma vida feliz, uma vida próspera. Mas é preciso que você descubra o seu propósito, qual o seu projeto de vida. E não viver em função da expectativa do outro. Então, essa perda de propósito, de identidade, tem contribuído muito e muito e muito para essa ideação. Verdade. E por falar nisso, né, você mencionou concurso. No seu perfil, que nós vamos deixar aqui o link, né, para quem quiser te seguir, você ajuda pessoas a ingressarem na carreira pública. Que dicas você daria para quem quer galgar um concurso público, para quem quer passar, seja lá ele qual for? Quais as dicas assim principais que você daria? Estudar para concurso, você primeiro toma pé do seu edital, né? Eu percebo que as pessoas chegam no concurso sem conhecer que portaria rege o seu concurso, quais são as regras que eliminam você do concurso, o que é que tem de furos nessas portarias que faz com que você também possa ter vantagem sobre essas regras. Né? Então, não é só as desvantagens da portaria, mas também as vantagens que ela traz para o candidato que está participando. Né? Então, muitas pessoas não leem a portaria, não leem seu edital e fazem o concurso parecendo que está em Nárnia. Ah, eu não sabia que tinha isso aqui, eu não sabia que isso aqui existia. Então, primeira coisa, se assenhore das regras do seu edital, do seu concurso. Estudar para concurso não é estudar todo o edital. Você faz uma média, um panorama dos últimos concursos. Faz uma estatística, quais os assuntos que caem mais, né? O que para você potencializar e dirigir o seu estudo. Né? E mais do que isso, aquela questão da pressão psicológica, como eu falei, você está fazendo esse concurso por quê? Para quê? Qual é o seu propósito nesse concurso? Que expectativas você está colocando nesse concurso? É a sua expectativa? É o que você deseja? Está ali a sua vocação? É o que você quer fazer? Ou você está fazendo porque alguém pagou, está exigindo que você tenha um salto, né? Para quem esse concurso? Então, você precisa saber a minha vocação. Quando eu fiz a prova, eu sabia exatamente o que eu queria, né? Eu sabia exatamente para onde eu estava indo. Não existia... O que faz também você perder questões simples, que você chega em casa e fala, mas que raio eu poderia ter acertado essa questão? É aquela pressão mesmo. Você está pressionado por elementos externos. Mas quando você faz porque você deseja, porque é aquilo que você realmente quer, você relaxa na prova. E você enxerga as coisas com mais facilidade, com mais leveza. Então, qual a dica principal? Conheça seu edital, conheça seu concurso profundamente, veja a média das questões que mais são incidentes, faça bastante exercícios, bastante simulado, descanse, suma um tempo para aparecer depois, porque tudo exige uma parcela de sacrifício também, né? Você precisa
organizar o seu tempo, sair um pouco, né, da balada, para que você possa galgar os seus objetivos. Massa. Ó, estamos nos nossos momentos finais, papo bom acabar rápido. Nesse momento eu te pergunto, Eva, o testemunho mais marcante do que Deus já fez na sua vida, algo bem impactante assim que você tenha para contar pra gente. Eu falo assim: "Meu Deus, eu vou ter que fazer uma vigília", Um assim, seu favorito assim do porque eu coração. vivo de milagres, eu vivo de milagres, né. O meu testemunho favorito foi quando o Senhor ressuscitou Luísa Gabriele, a minha filha, que hoje tem 20 anos. Eu estava em casa e ligaram do hospital: "Vem que nós vamos desligar os aparelhos, porque ela não tem mais vida". Aí eu falei a última palavra do Senhor. E eu descansei meu coração, me veio paz no coração. E eu descansei e o Senhor me deu uma visão de anjos dele, anjos tirando as agulhas de Luísa. Anjos, eu via visivelmente, na visão aberta, os anjos tirando as agulhas, os acessos. E eu disse: verdadeiramente o Senhor é Deus. E eu disse: não tira nada dela até que eu chegue. Quando eu cheguei no hospital, o pessoal estava uma fileira, gente, a equipe da UTI neonatal. E eu olhei assim, mas o pessoal estava feliz. Eu digo: gente, aconteceu alguma coisa aqui. E eles falaram: você é uma mulher de fé. A sua filha, de uma hora para a outra, ela reviveu. E me convidaram para ficar indo na UTI e orar pelas crianças que estavam internadas. E foi uma experiência com Deus muito profunda, que me marca até hoje. Massa. Obrigada a todos vocês que assistiram. Obrigada, Eva. Uma lembrancinha para Nossa, você. o prazer foi meu. Deus continue abençoando sua Amém. vida e muito obrigada pela oportunidade. Que o Senhor os abençoe. Nunca desistam dos seus sonhos, porque o nosso Criador, ele não esquece de ninguém. Coloca diante dele tudo o que você precisa, porque ele cuida de nós, até mesmo enquanto dormimos. Obrigada, Amém. Fabiola.